No programa de hoje nós vamos ver dicas de testes psicológicos e de 2 livros com foco em intervenção em saúde mental no trabalho. Nós estamos no mês de janeiro. O mês de janeiro para a psicologia é um mês alusivo à saúde mental através da campanha Janeiro Branco. E nada melhor do que trazer para você, profissional, futuro profissional de psicologia, dicas de instrumentos, dicas de livros de referências para você preparar a sua intervenção, seu diagnóstico e suas ações de saúde mental no contexto do trabalho. Afinal, segundo a Organização Mundial de Saúde, o adoecimento mental no trabalho nos últimos anos tem sido uma crescente demanda de serviços de intervenções de profissionais de saúde mental. Segundo essa própria Organização Mundial de Saúde, a depressão e a ansiedade estão entre as principais causas de afastamento do trabalhador das suas atividades ocupacionais em todo o mundo. E olha que dado assustador. Estima-se que até 2030, a principal causa de afastamento do trabalhador e da trabalhadora em todo o mundo será a depressão. É por isso que eu e você, profissional de psicologia, precisamos ter instrumentos psicológicos, precisamos ter materiais de referências para ajudar nas nossas intervenções com foco na saúde mental do trabalho. E não basta apenas fazer palestras, não basta apenas fazer atividades laborais como ginásticas, atividades de recreação, comemoração dos dias do aniversariante, dia do mês. Não basta apenas comemorar datas comemorativas específicas que acontecem todo ano. É preciso haver um diagnóstico, é preciso haver intervenções focadas, baseadas na ciência, para que a gente possa realmente trazer algo efetivo de ações de melhoria da qualidade de vida do trabalhador e com isso impactando também na sua saúde mental. É por isso que no programa de hoje nós vamos trazer para você a dica de 4 testes psicológicos com foco em intervenções em saúde e qualidade de vida. Vamos trazer dica de um instrumento que foca na avaliação do perfil tipológico organizacional, explico já sobre o que é isso. E vamos trazer no final do vídeo a dica de 2 livros que, na minha opinião, são excelentes para você, profissional, futuro profissional de psicologia, está com um bom referencial de instrumentos, inclusive não psicológicos, escalas, referencial teórico e também ajudar a planejar suas ações de intervenção na saúde mental. Então, sem mais delongas, logo após a vinheta, vamos conhecer todos esses instrumentos e materiais que eu trouxe para você. Muito bem, agora nós vamos conhecer os instrumentos e os materiais que eu trouxe como dica, como referência para você profissional de psicologia planejar suas intervenções em saúde mental. E eu não poderia começar com outros instrumentos como dica. Um dos grandes problemas, uma das grandes necessidades de intervenção dentro do contexto do trabalho é a avaliação e o manejo do estresse organizacional ou do estresse no trabalho, pois o estresse é uma realidade dentro das organizações. E atualmente, para quem trabalha no contexto do trabalho, que trabalha com empresas, quem trabalha em atividades como consultoria, percebe que o elevado nível de estresse organizacional, o elevado nível de estresse ocupacional, deixa o trabalhador e a trabalhadora muito mais vulnerável para desenvolver outras doenças físicas como cardiopatias, doenças osteomusculares como a LE, uma DORT, mas também as doenças conhecidas como as doenças do transtorno ou dos transtornos psicológicos. É por isso que eu vou começar a primeira dica trazendo um instrumento excelente para diagnóstico de estresse no trabalho. É a escala EVENT, escala da vulnerabilidade do estresse no trabalho. O teste EVENT ou a escala EVENT, ela tem como objetivo não avaliar se o trabalhador ou a trabalhadora está sob efeito de estresse, mas avaliar quais são os principais fatores de vulnerabilidade, ou seja, que tendem a trazer estresse, o estresse no sentido de adoecimento mesmo, na opinião do próprio trabalhador. Então o EVENT, ele permite que você, profissional de psicologia,
de uma forma bem rápida. A aplicação dele é questões de minutos, a correção dele é muito simples, tem hoje a correção informatizada. Você consegue identificar qual é o nível de vulnerabilidade ao estresse daquele trabalho, daquele setor ou até mesmo daquela organização, na opinião e na percepção dos trabalhadores. Quais são os principais fatores de adoecimento do trabalho, né, das atividades, dividindo em 3 grandes fatores. O primeiro fator, clima e funcionamento organizacional. O segundo fator, pressão do trabalho. E o terceiro fator, estrutura no trabalho. Podendo assim, você identificar se aquele setor, se aquele grupo de atividades, se aquela área, né, aquela atividade específica ou aquela empresa de uma forma geral tem uma cultura de prevenção ao adoecimento ou deixa os trabalhadores muito vulneráveis ao estresse. Além disso, esse instrumento vai permitir com que você planeje e apresente para a própria empresa quais são as principais áreas de maior risco, mais críticas, trazendo inclusive sugestões de intervenções, como por exemplo, pressão no trabalho, a rotina, a falta de organização, acúmulo de tarefas, problemas de comunicação entre os trabalhadores e o gestor, entre vários outros pontos que esse instrumento avalia. Ao todo ele foca 40 afirmativas. Essas afirmativas são divididas naqueles 3 fatores que eu acabei de citar. Então, minha dica, excelente instrumento para iniciar, para fazer um processo de diagnóstico, né, dentro de uma intervenção na empresa, podendo apresentar depois para a empresa os principais indicadores, né, de adoecimento mental e já fazer uma boa proposta de intervenção psicológica naquela empresa. O segundo instrumento é um complemento, na minha opinião, ao primeiro instrumento que eu acabei de apresentar. E até já tem um vídeo aqui sobre ele no canal. É o excelente instrumento de avaliação de estresse em adultos, ISSLR, versão revisada, que saiu agora em 2023. Esse instrumento ele visa avaliar o estresse em jovens e adultos. E diferente do primeiro, o foco dele é avaliar se aquele trabalhador, se aquela trabalhadora apresenta grupos de sintomas físicos e psicológicos compatíveis a um estresse, ao diagnóstico de estresse. Esse instrumento, além de avaliar se o trabalhador está ou não estressado, vai poder trazer para você, profissional de psicologia, um indicador do nível de estresse. Qual fase do estresse aquele trabalhador, aquela trabalhadora pode estar no momento. Desde a fase inicial, da fase de alerta, até a fase mais crítica, que é a fase de exaustão. Além disso, pela análise qualitativa dos itens, nós podemos avaliar quais são os sintomas, quais são os quadros, né, de sintomas físicos e psicológicos mais comuns, mais presentes naqueles trabalhadores que fazem parte daquela organização. Hoje esse instrumento ele tem uma aplicabilidade bem acessível. O custo dele da versão anterior eu achava muito alto para uma aplicação, você gastava em torno de R$15 por uma aplicação. Atualmente ele vem com a aplicação tanto informatizada quanto manual, e o custo hoje de uma aplicação por pessoa sai em média de R$3, um custo bem acessível. Então, com o ISSLR eu consigo avaliar se o trabalhador e a trabalhadora está com um quadro de sintomas físicos e psicológicos compatíveis, né, a um quadro de estresse. Com o evento eu consigo identificar se aquele trabalhador, se aquela trabalhadora tem, né, percebe, como ele percebe, melhor dizendo, o ambiente do trabalho que pode estar provocando o quadro de estresse vivenciado por aquele trabalhador ou por aquele grupo, né, de trabalhadores, já que você vai poder aplicar coletivamente. Falou de adoecimento mental no trabalho, nós estamos falando também de doenças emocionais, que são doenças relacionadas ao quadro de depressão e ansiedade. Como eu já falei no começo do vídeo, a Organização Mundial de Saúde estima-se que até 2030 a depressão vai ser a principal causa de afastamento do trabalhador, a ansiedade logo em seguida. É por isso que eu trouxe para você a dica de 2 instrumentos para avaliar quadros de sintomas de depressão e de ansiedade. O primeiro instrumento da escala de Beck é o teste BDI-2, teste voltado para jovens e adultos, que tem como objetivo avaliar a intensidade de sintomas depressivos. Com esse instrumento, que tem uma fácil aplicação, durabilidade de 10 minutos também de aplicação, correção muito fácil, eu consigo identificar se aquele trabalhador, se aquela trabalhadora que já apresentou ou não apresentou o quadro de estresse, ou já apresenta sintomas de depressão,
podendo avaliar a gravidade desses sintomas, desde leve até moderado a grave, e também podemos identificar numa análise qualitativa quais são os principais sintomas depressivos apresentados por um grupo de trabalhador, por todos os trabalhadores de uma empresa. Um instrumento que tem uma aplicação também relativamente de baixo custo e tem uma aplicação, uma correção hoje informatizada. Excelente instrumento, um dos instrumentos hoje mais utilizados para avaliar sintomas depressivos dos nossos pacientes e clientes. Lembrar que nós não temos testes para diagnóstico de depressão, e esse não seria o objetivo. O objetivo é avaliar se os trabalhadores e as trabalhadoras apresentam um quadro de sintoma depressivo, qual a intensidade desse quadro, quais são os principais sintomas apresentados, desde sintomas fisiológicos, sintomas psicológicos, né? E pensar em intervenções. É claro que existe uma grande relação de pacientes com quadro de sintomas graves, né, no BDI, com a relação já com um possível diagnóstico de episódio depressivo. Dando continuidade à escala de Beck, eu não poderia deixar de fora o instrumento de avaliação de ansiedade da escala de Beck, que é a atual versão do BAI, que é o Breve Inventário de Avaliação da Ansiedade. O funcionamento dele de aplicação é muito parecido com o BDI-2, só que o foco dele ele vai trazer questões relacionadas à ansiedade. E com esse instrumento a gente pode, então, assim como o BDI-2, avaliar a intensidade da ansiedade vivenciada pelo trabalhador, pela trabalhadora que nós estamos avaliando. Também tem aplicação individual, aplicação coletiva, correção também informatizada. Com o BAI, nós iremos, então, poder avaliar quadros de sintomas de ansiedade, a intensidade de ansiedade vivenciada pelo aquele trabalhador, pelaquela trabalhadora, desde leve até grave também, e podemos fazer uma análise qualitativa de quais são os principais sintomas. Isso é excelente para apresentar um relatório técnico de intervenção para a empresa, pensando nível de estresse, principais fatores de estresse se a gente for relacionar com os outros instrumentos, se há trabalhadores, quantos trabalhadores, qual é o percentual de trabalhadores com já um quadro de sintoma depressivo preocupante, e a mesma coisa com o quadro de sintoma de ansiedade. É excelente instrumento também. Todos os instrumentos que eu apresentei aqui são privativos de profissionais de psicologia. Um dos grandes problemas ou dilemas, podemos dizer, dentro de um contexto organizacional do trabalho, que deixa o trabalhador mais vulnerável ou vulnerável ao desenvolvimento de adoecimento, de estresse, frustração, de angústia no trabalho, é estar realizando atividades que não estão de acordo com o seu perfil de competências, conhecimentos, habilidades, atitudes, características de personalidade, e também não está preparado para aquelas atividades. É por isso que eu queria indicar como último instrumento aqui desse vídeo, ainda na parte de testes, é o instrumento da coleção do Diagnóstico Tipológico Organizacional 2. Esse instrumento ele visa avaliar e fazer o diagnóstico das principais características tipológicas das funções, não é dos trabalhadores. Olha que interessante. É das funções exercidas, dos cargos exercidos no trabalho. Baseado na teoria de Jung, né? Teoria tipológica de Jung, esse instrumento ele vai poder fazer um mapeamento, podemos dizer assim, do perfil tipológico que aquelas funções, que aquelas atividades exigem. E isso é excelente para a gente fazer um planejamento até para um processo de seleção mais adequado, mas também para um planejamento de treinamento e desenvolvimento, tanto focado no desempenho do trabalhador, quanto focado também em ações de qualidade de vida. É muito importante que o trabalhador e a trabalhadora estejam fazendo atividades que sejam compatíveis, suas características, motivações, necessidades, características psicológicas, seus interesses, e que também estejam adaptados, preparados do ponto de vista de conhecimento e de habilidades para exercer aquele cargo. E o DTO2 ele é um excelente instrumento de fácil aplicação, é um teste não restrito, mas é excelente para as nossas práticas dentro do contexto organizacional relacionado à saúde mental. Para fechar, eu separei para você a dica de 2 livros, inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você comprar esses livros, adquirir esses livros lá na Amazon. Eu vou colocar o link dos preços mais acessíveis na Amazon. Além de você poder adquirir e receber em casa, você também ajuda o nosso canal quando você compra os livros pelo nosso link. Então vou deixar para você o link dos 2 livros que eu vou trazer aqui para você. O primeiro livro, já até tive um vídeo aqui sobre ele, gosto bastante.
são os instrumentos de avaliação em saúde mental. Ele não é específico do contexto do trabalho, mas ele tem vários modelos, várias ferramentas e traz o referencial teórico desses instrumentos que pode te ajudar muito até planejar intervenções de várias escalas focadas na saúde mental. Para você ter uma ideia, vou abrir aqui rapidamente o sumário, só para você ver o quanto de instrumentos, o quanto de assuntos importantes, pensando em saúde mental no trabalho, esse livro traz. Nós temos desde instrumentos, inicialmente um princípio sobre a elaboração de escalas, depois nós vamos ter instrumentos de entrevistas diagnósticos em triagem em saúde mental, desde o instrumento baseado no DSM, a escala CID, que é focada no diagnóstico de saúde mental no trabalho. Nós temos instrumentos no capítulo 3 para avaliação da depressão. Não são testes psicológicos, são instrumentos não privativos, que a gente tem o uso liberado, desde a escala de depressão de Hamilton, que tem até um programa aqui falando sobre ela, a escala de depressão de Montgomery e Asberg. Nós temos o inventário de depressão de Beck, tem uma fundamentação, aí esse sim é um teste psicológico privativo. Nós temos no capítulo 4, instrumentos de avaliação da mania, a escala de avaliação da mania de Jung, questionário de avaliação da hipomania 32, questionário do transtorno do humor, o MQD. Nós temos no capítulo 5, instrumentos de avaliação da ansiedade. Aí nós vamos ter o inventário IDEITA, nós vamos ter o questionário de preocupação do estado de Pensilvânia. São vários instrumentos. Sempre traz um histórico desse instrumento, qual é a fundamentação teórica, quais são os indicadores psicológicos que esse instrumento traz e traz modelos desses instrumentos, tá? Nós temos no capítulo 6, instrumentos para avaliação de sintomas psicóticos. Capítulo 7, instrumentos de avaliação de uso de álcool e drogas, que a gente sabe que é um problema dentro das organizações. Capítulo 8, instrumentos de avaliação de comportamento alimentar. Capítulo 9, instrumentos da avaliação de impulsividade. Capítulo 10, veja quanto material. Instrumentos de avaliação de uso na infância e adolescência. Capítulo 11, instrumentos de avaliação de uso em idosos. E para fechar o capítulo 12, instrumentos de avaliação de aspectos adicionais relacionados à saúde mental. Aqui vai ter escalas de qualidade de vida, escala de avaliação de sintoma 90R, vamos ter instrumentos de avaliação do aspecto relacionado ao sono, ou seja, esse instrumento tem que fazer parte aí da sua biblioteca, como ele faz parte da minha. E lembrando, eu vou deixar aqui para você o link para você comprar esse instrumento e receber na sua casa na Amazon. Eu procurei o valor mais acessível na Amazon e estou disponibilizando aqui para você. Além de você receber em casa, no conforto da sua casa, essa coleção que você precisa ter, você ainda ajuda o nosso canal comprando através do nosso link. E para fechar o programa, eu trouxe uma dica de um outro livro que aborda um tema, apesar de não ser um tema atual, um tema que tem ganhado, né, ou tem ganho, melhor dizendo, relevância aí nos últimos anos. São as avaliações psicossociais no trabalho. E aí eu trouxe o livro A Avaliação Psicológica dos Fatores Psicossociais do Trabalho, Teoria e Prática na Era Digital. Os autores Ana Carolina Wolff Baldini Parker, Cibele Faurer, que são as organizadoras da editora Vetor. Assim como fiz no outro livro, vamos ver rapidamente aqui algumas informações do sumário. Mas nós temos aqui, inovação e avaliação psicológica dos fatores de risco psicossocial, como surgiu o método AVAX. Capítulo 2, Saúde Mental e Trabalho, Fatores Psicossociais e Avaliação Psicossocial do Trabalhador. Capítulo 3, Avaliação Psicossocial, Repercussões Psicossociais relacionadas às atividades laborais. Capítulo 4, Considerações críticas sobre a avaliação de risco psicossocial no trabalho. Capítulo 5, Fatores Psicossociais Protetivos, quando o trabalho promove saúde mental. Fantástico esse capítulo. Capítulo 6, a avaliação dos fatores psicossociais do trabalho por meio da plataforma AVAX PC, método de Parker e Fowler. Então tem vários outros, aqui vai ter modelos de entrevistas, o que observar numa entrevista em saúde mental, avaliação psicológica, a elaboração de documentos no contexto da avaliação psicossocial, reflexões sobre os pareceres de aptidão e restrição de aptidão pelas avaliações psicossociais no trabalho, trabalho de risco em altura, ambiente confinado, trabalho com produtos químicos inflamáveis, como eu disse, uma demanda crescente do trabalhador, da trabalhadora, psicólogo, receber essas demandas. E aqui tem outros, na realidade são 16 capítulos, onde inclusive no último capítulo vai ter um relato de experiência do programa Nosso Jeito de Cuidar, que pode inclusive trazer boas ideias, bons insights
para você aí na sua prática, na sua intervenção e na possibilidade de você oferecer consultorias na área da avaliação psicossocial no trabalho. Então, vou deixar também o link da Amazon aqui na descrição do nosso vídeo. Vou procurar o link que seja mais acessível, com valor melhor, para você receber aí na sua casa. E aí, lembrando que você, além de receber essa excelente obra, você também ajuda o nosso canal. Toda semana a gente está aqui trazendo dicas, orientações para você. Janeiro Branco é o mês de falar de saúde mental na psicologia. Falar de saúde mental é também fazer uma reflexão sobre o nosso papel, sobre as nossas intervenções no contexto do trabalho e com excelentes instrumentos, com excelente obra e excelentes obras de referências, nós podemos sim fazer um trabalho mais técnico, mais científico, com mais qualidade e que finalmente ou realmente traga impactos desejáveis e impactos reais para a saúde mental do trabalho, para a saúde mental das empresas. Nos vemos no próximo programa com mais dicas de instrumentos, dicas de livros. Se você gostou, deixa aí sua curtida. Ainda não é inscrito ou inscrito, inscreva-se no nosso canal. Acompanhe a nossa programação semanal. Até o próximo programa, até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.